Ei, bem-vindo, bem-vinda você que tá aí, que tá chegando para assistir o Pode Ser Humano dessa semana. Você sabe que por aqui você sempre vai encontrar um conteúdo de qualidade, coisa rara aqui às vezes na internet, viu, minha gente? Mas aqui tem. É o Pode Ser Humano do Projeto Humanize, o podcast do Projeto Humanize, faz parte deles. E quem patrocina a gente, você já sabe, se você não sabe ainda, é Best Homenagem. Digita aí besthomenagens.com.br que com certeza vai ter uma solução para sua empresa e para quem mais você quiser. besthomenagens.com.br, a nossa patrocinadora Alessandra, tudo bem? Tudo bem, e você, Vivi? Tudo bem. Gente, a Alessandra está aqui comigo, hoje eu fiz tudo ao contrário, comecei já falando dela, porque hoje nós vamos falar de relacionamentos familiares. Como é que tem um profissional que todo mundo tem uma família, nasceu de algum lugar, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Então, não é só sobre a vida corporativa, mas a vida como um todo, né, Alessandra? Os nossos outros papéis que a gente também tem, certo? Exatamente. E olha só, gente, a Alessandra Costa, ela veio aqui para falar com a gente sobre isso hoje. Vou aqui dar uma breve descrição de você. Ela é psicóloga clínica, terapeuta de família e casal, por isso que ela vai conversar sobre isso aqui com a gente. Então, fica ligado, se você tá aí, já começa se inscrevendo no canal, já curte, e daqui a pouco você já vai ver que você pode compartilhar esse vídeo. Ela também é formada aqui pelo Instituto de Sistemas Humanos, especialista em psicologia analítica, abordagem comportamental, membro do International Society for Sand Play Therapy. Olha, é só por umas coisas em inglês já fica aqui chique, né, Alessandra? Chique. Eu acho. Eu vou começar a fazer umas coisas também assim. Atua em consultório há 23 anos, psicoterapeuta de criança, adolescente, adulto e família. Os BO tudo estão lá no seu consultório. Sim. A culpa é da mãe sempre, né? Nem sempre. Ufa! Mas antes da gente continuar aqui, Ale, deixa eu só te falar. Aqui vai ter um QR Code, gente, aqui na tela, que você já viram aqui a experiência de Alessandra. Você tá com alguma questão dessas aqui que a gente vai conversar, você pode entrar aqui em contato com ela. Ela também vai pôr aqui links do seu Instagram, do seu projeto, o projeto Criatua, né? Uhum. Do seu projeto, o que você tiver de conteúdo você põe e a gente põe nesse QR Code, então você sabe que sempre no início do programa o QR Code do convidado está aqui em cima. A gente também faz a nossa autodescrição para as pessoas que só estão escutando a gente aí pelas plataformas de áudio, tá bom? Vou começar, depois você faz. Então vamos lá. Meu nome é Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca de 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma camisa creme com uns leopardos, uma calça preta, uma sandália preta. A gente está na frente de uma mesa de 2 metros retangular, com garrafinhas de água, canecas do Pode Ser Humano e uma tela aqui de 50 polegadas. Eu ia falar 50 metros quadrados, mas não é 50 polegadas. 50 polegadas aqui, fazendo a propaganda da Best Homenagens. E você está à minha frente, aí você pode se descrever. Eu sou Alessandra Camargo, uma mulher branca, cabelos castanhos, ondulados, médios para longos. Eu tô vestindo uma calça preta com botas pretas e uma camisa vinho. Isso, muito bom, Alessandra. Bom, pessoal, já comecei falando para vocês aqui um pouquinho da bio, né, da Alessandra. E, nossa, difícil saber por onde a gente começa, Alessandra. São muitos os temas. São muitos temas que falam de relacionamento, de família, a importância disso. Eu comecei brincando, né, que a culpa é sempre da mãe. Aí você falou, nem sempre. Quem mais tem culpa? Porque até hoje eu também tô achando que era só culpa da mãe. É que a gente brinca um pouco, né? Que quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce a culpa junto. Porque é uma figura de referência importantíssima, né? É o principal modelo na vida de uma criança. E quando a gente vai para terapia, não tem como não levar as questões com a nossa mãe. Mas ela é a figura primordial, mas a gente tem tantas outras, né? Que a gente precisa incluir, que é o pai, ou é o outro parceiro ou parceira, que são as figuras de referência da escola, do mundinho ali que a criança convive. Mas a mãe realmente é uma figura central aí, nas questões ali ao longo do desenvolvimento, e a gente precisa cuidar. Eu acho que nós, mães,
temos que cuidar desde o início do nosso processo de autopercepção e de autoeducação, entendendo da onde a gente parte quando a gente lida com uma criança, da onde a gente parte quando a gente reage a algumas situações, né? Qual que é o nosso repertório, qual que é a nossa bagagem de vida, para que seja um caminho mais consciente, né? Sem tantas projeções, sem tantas expectativas, porque a família, assim, é um alicerce, né? Assim, é a base para formar um ser humano, né? Um cidadão, é o lugar onde a gente vai construir com os filhos os princípios, os valores, ajudá-los a se socializar, a ir para o mundo mais fortalecidos. Então, o papel dos pais, do ambiente familiar, nesse processo, né, de constituição do ser humano, de identidade, fundamental. Então, quanto mais a gente pode ter consciência de como a gente vai caminhando junto deles, porque à medida que a gente forma uma criança, a gente está também se trabalhando, né? Eu acho que a ideia principal é essa. Como que a gente cresce junto? Como que a gente se transforma junto? Porque a mãe, como eu disse, nasce quando nasce uma criança. Então, a mãe não está pronta. Ela pode ler todos os livros, fazer todos os cursos possíveis que ela vai aprender no encontro com aquela criança, com cada uma das crianças. Porque aí também tem isso. Mas é a mesma mãe e como esses filhos saíram tão diferentes, como é que eles se manifestam, como é que eles se comportam de maneira tão diferente. Não é a mesma mãe, né? Ela não teve os filhos no mesmo período, a interação é muito única e singular com cada criança, que vem para aquela família de uma maneira diferente, num momento diferente, e mesmo irmãos gêmeos, né? Trigêmeos, eles já trazem em si peculiaridades distintas. E na relação com aquela mãe, com aquele pai, com aquele casal parental, eles vão também se desenvolvendo de uma maneira muito, muito própria. Única, né? É verdade. Você estava falando, né, de que nasce também uma mãe. Quando os meus filhos, eu tenho uma menina de 19 e um menino de 15, a Júlia e o Lucas, e você tem o Rafa de 20 e a Gabi de 18, né? Quando eles começaram a passar para a adolescência, ela, né, primeiro, eu falava para ela assim, olha, eu nunca fui mãe de adolescente, eu fui mãe de criança. E assim, eu fui uma boa mãe de criança, sabe, Alessandra? Eu fui uma boa mãe de criança, tinha muita paciência e tudo, e de repente eu não virei uma boa mãe de adolescente. Eu virei uma mãe estressada de adolescente. E eu falava para eles assim, olha, eu não sei ainda ser mãe de adolescente. E aí, com a Júlia foi até que tranquilo, sabe? Mas aí veio o Lucas entrando na adolescência, e aí eu falei, gente, eu não sei nada, eu não aprendi nada com a Júlia, eu vou ter que aprender a ser mãe de adolescente de outro tipo de adolescente. É isso aí. E aí começa de novo. Então, eu falo muitas vezes, filha, às vezes a mamãe vai errar. É raro, mas às vezes acontece. Tô brincando. É raro. Filho, a mamãe vai errar. Às vezes eu não sei até que ponto eu posso te soltar. Então, é tão difícil. Eu falo que parece que é um centro de treinamento a casa da gente, né? Você concorda? É um Alessandra? laboratório, né? De experimentação o tempo todo. E às vezes a gente segue um modelinho que na nossa cabeça seria o ideal, que não dá certo, que não funciona ali. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E acho que a adolescência é um período, né, assim, de grande ebulição, de muita transformação física para eles, psíquicas, de ida para o mundo, né, onde eles têm que ativar em si um lado meio heróico, né, de se aventurar em situações que eles nunca viveram, a se experimentar nos lugares de identidade de uma maneira muito fluida. Então, isso não é nada fácil, né? Para quem acompanha, que muitas vezes está num período de meia-idade, ou de menopausa, ou de uma vivência de novas ressignificações na vida. E aí, no encontro com esse adolescente, muitas faíscas podem... Ebulição aqui, ó. Vamos pôr um efeito especial?
Agora a gente tá trabalhando com efeitos especiais aqui no podcast. Incrível. Pode colocar. Mãe... Porque é isso que acontece. Mas você sabe que tem muito, assim, isso aqui não é uma sessão de terapia, tá, Alessandra? Uhum. Mas até pra, de repente, no final ela quer me passar um recibo, alguma coisa, mas olha só, às vezes a gente quer, e aí você falou um pouco sobre a gente entender o nosso papel na constituição desse ser humano, mas muitas vezes a gente coloca nele expectativas, por exemplo, se meu filho não for isso, eu não fui uma boa mãe. Eu já tive acesso a esse tipo de conteúdo nas minhas sessões. Olha como ela tá me olhando, gente. Foca! Foca nela. Ela tá assim... E aí, eu falava, não, se ele não for isso, ou não for aquilo, ou não se comportar desta ou desta maneira, eu não fui uma boa pessoa, eu não fui uma boa mãe. Então, a gente atrela o nosso valor de mãe e de pai também, lógico, sim, ao sucesso ou não dos filhos. E aí vira uma maluquice. Como se eles fossem extensões nossas, né? Sim. Ou que eles tivessem que seguir o projeto de vida que a gente traçou lá atrás. Não que a gente não possa, né? Sonhar, imaginar. Toda mãe olha para aquele bebezinho que ainda quase que não é nada, né? Mas já é tanta coisa, porque a gente já imagina onde eles podem chegar, o que eles podem construir na vida, o ser humano que eles vão se tornar. Só que o roteiro tem que ser traçado por eles à medida que eles vão crescendo, né? A gente vai, óbvio, ali dando todo um terreno fértil, criando condições favoráveis, adequadas, apropriadas, mas para que eles desenvolvam as próprias potencialidades, as próprias competências e um plano de vida que faça sentido para eles. Então, isso toca muito na nossa vaidade, no nosso narcisismo. Sim. Como assim, né? Eles estão indo por aqui. Jamais eu pude imaginar um filho indo por esse caminho. Pois é, ele é um outro ser humano. Então, como a gente precisa tomar cuidado, porque é automático, né? É automático. A gente faz um comentário, ou a gente olha, ou a gente indica alguma coisa que muitas vezes tem relação com a nossa própria história. Com certeza. Ou a gente aponta um caminho que faz sentido pra gente. Então, acho que uma perguntinha importante é: isso é meu ou é dele? Né? E dar esse espaço sempre pro que o outro tá te mostrando. E aí vem algo que é importantíssimo, acho que na parentalidade, que é a escuta, né? O olhar e a presença. Porque às vezes a gente fica ou muito impregnado das nossas bagagens passadas, do que a gente carrega, e a gente não consegue enxergar aquela criança. Não enxerga, porque é normal pra gente. Ou no que a gente está projetando para o futuro deles, com aquelas expectativas e o que a gente já traçou na nossa mente para a vidinha deles, e a gente esquece de olhar o que eles estão apontando. E eles apontam, eles esfregam na nossa cara. Ó, não é bem isso, não sou isso, eu não quero, eu não gosto. Esse ritmo para mim não tá legal. Então, se a gente puder ter essa escuta mais apurada, essa presença, esse olhar, com certeza a gente vai ter muito mais respostas do que lendo um livro, um calhamaço de 500 páginas. Não que a informação não seja importante. Sim, a informação é importantíssima, mas é a teoria, né? Mas ela sozinha... Você falou, né, falando de todo esse processo... Oi, querido, tá tudo bem? Não, tá tentando ser discreto. Ô, Ale, você falou uma coisa da gente, né, não tá projetando a nossa história nos nossos filhos. É muito difícil esse exercício, né? É um exercício de autoeducação que você coloca aqui. Exatamente. Eu tenho uma história que eu acho que eu posso contar. O meu pai, o pai dele, né, meu avô, ele era um alemão e muito duro, né? Muito duro, veio ali, ele nasceu aqui, mas veio de uma família que veio antes da guerra, da Primeira Guerra e tal. Então, muito duro. E o meu pai teve muitas questões, né? Porque ele era muito duro, esse pai dele. O meu pai conseguiu olhar isso e transformar num super pai. Meu pai foi um super pai. Só que a maioria das vezes não é isso que acontece. A gente acaba ou replicando ou negligenciando, porque eu tenho visto a nossa geração, ali, não sei se faz sentido, muitos da nossa geração, nunca todos, que
talvez sofreram um pouco mais lá com os pais, falando, agora eu vou ser permissivo com os meus filhos. Não sei se é isso que está acontecendo também. E que é uma armadilha. Porque uma coisa é você ter a consciência da sua história para poder transformar. Mas junto disso, enxergando o que a tua criança tá te indicando. Porque se você fica de uma maneira muito reativa, né, ao que você viveu, né, as gerações anteriores, de uma forma que você queira ou fazer do mesmo jeito, né, ou replicar, ou ir para o lado oposto, você está preso aí nessa questão. Você não está ainda dando espaço para enxergar o que acontece na relação. Você está se pautando ou por ser o contrário do que você viveu ou exatamente igual. E aí, cadê a criança que está na sua frente? Então, tenha esse referencial passado dentro de você como um norte para você poder fazer caminhos diferentes, mas não como algo que vá definir o seu processo ali com a criança. Então, é legal isso que você está trazendo, né? De como seu pai pôde transformar e por um caminho mais suave com vocês. Sim. Mas você sabe, Ale, que muitas coisas, lógico, você sabe, que a gente faz, Eu fiz uma vez um exercício de identificar coisas que mais me magoaram nos meus pais. E aí, eu estava tentando identificar coisas que eu repeti exatamente igual, não exatamente igual, mas o mesmo erro, né? E aí eu comecei a encontrar na criação dos meus filhos coisas que eu falava, gente, o meu pai uma vez, posso contar? Eu tinha um cabelo super comprido, e aí tava uma época de piolho, gente. Hoje não tem mais piolho, não sei o que tá acontecendo. Ah, tem sim. Tem? Bom, tinha piolho. Meu pai me levou no cabeleireiro, ele cortou todo o meu cabelo, ficou curto assim, igual tava. Mas aí na época eu chorei, morri de chorar. Como que ele faz isso sem a minha permissão? Isso realmente me violentou. Só que um dia, a minha filha tinha uma centopeia no quarto dela. Eu falei, ai gente, essa centopeia só tá empoeirando aqui. Dei a centopeia. Eu dei sem a permissão dela, uma coisa dela. Tirei dela, uma coisa dela, igual meu pai fez comigo. E eu falei, gente, a gente acaba replicando. Automaticamente. Gente. E é difícil tomar consciência disso. Muito, muito. Por isso que a autoeducação tem que estar, né? Assim, a consciência de que caminho é esse. Peraí, opa, tô de novo indo por aqui. Por que será? Mas quais são esses alertas, Ale? Que pode falar, opa, presta atenção. Porque eu só tive consciência disso, que eu fiz um curso. E nesse curso eu fui colocando, e aí eu já fiz isso. Então, às vezes os próprios filhos, né? Você tá indo por um caminho e eles não estão respondendo, não estão aceitando de uma maneira interessante ou estão se opondo absurdamente. Opa, peraí, por que eu também tô insistindo aqui? Né? Se isso não tá funcionando, o que tem de mim aqui? O que tem da minha história? Essa é uma boa pergunta. Ou tem algumas áreas ali da educação que às vezes são muito sensíveis para uma mãe ou para um pai e outras que são muito mais sensíveis para outros, né? Por exemplo, a questão da criança comer bem, se alimentar bem. E às vezes a mãe está ali exageradamente, excessivamente olhando, cuidando, supervisionando, monitorando, preparando de uma maneira absoluta Opa, mas por que será, né, que esse assunto mexe tanto comigo? Porque a gente vai percebendo, nossa, a questão da comida para mim é pior, né? Meu filho tem que comer, eu tenho que comer saudável, eu tenho que sentar à mesa, ou tem que ter bons modos. E aí você fala, peraí, qual é a minha história com a comida? Qual é a minha história na relação com os meus pais, com a questão de alimentação, ou às vezes é com a questão do sono, né? Filho meu, tem que dormir no horário, tem que dormir bem. Então, a gente vai identificando aos poucos esses pontos sensíveis, que são pontos que a gente tem que olhar um pouco melhor. São indicadores. Então, aonde eu tenho um olhar mais fixo, um olhar mais resistente, tá dizendo alguma coisa sobre mim, é isso? Sim, ou que algum ponto que está emperrando. Aí você fala, poxa, por que isso não caminha? Será que tem aí medo da minha parte? Será que tem culpa?
Será que eu tô indo por um caminho a partir de alguma emoção que eu não tô sabendo lidar bem? Agora, é um exercício da vida inteira. Não, vida toda, né? Vida toda, gente. É uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, tudo isso. E eu falo muito isso, né? Eu acho que hoje eu olho pro meu filho, minha filha minha filha tá morando fora, né? Mas o meu filho, eu olho para ele e falo, o que eu tenho que aprender com esse ser humano? Mas até a gente chegar nesse ponto, Ale, de entender que a gente também tem que aprender, porque o Lucas, ele é muito diferente de tudo que eu conheci da minha família. Eu olho para os meus sobrinhos e falo, nossa, nunca vi ninguém parecido. Então, o Lucas é muito diferente. E eu falo, o que eu tenho que aprender com ele? No que eu tenho que melhorar para lidar com ele? No que eu tenho que aprender? Até porque eu acho que lidando melhor com ele, eu vou conseguir ter outras competências também de lidar com outros tipos de pessoas e, sabe, ser melhor, ser um ser humano melhor, aprender a diversidade de pensamento. Ele é diferente, ele é contundente e é isso, é o que a gente também aprende, né, Ale? Mas aí a gente tem que ir para um lugar de humildade, né? Assim, de humanização da parentalidade. Que é, opa, eu também aqui tô em processo de evolução, Sim. em processo de amadurecimento, vivendo situações com esse filho, com essa filha, que eu nunca vivi. E sair um pouco, né, de um lugar de um autoritarismo ou de um poder, de que eu sei tudo o que é melhor para a vida do outro. A gente não sabe o que é melhor. A gente imagina, a gente experimenta, a gente tenta. E aí, um caminho importante é esse reconhecimento dos nossos erros, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Porque quando isso cabe ali na relação, a gente também vai aceitar muito mais esse processo de falha, de erro, de tropeço dos filhos. E eles também vão aceitar melhor quando eles errarem. Então, o que a gente vê muito até nesse momento atual que a gente está vivendo, né, de um excesso dessa cultura da felicidade, de todo mundo tem que estar feliz, tem que estar bem, ou o que a gente vê nas redes sociais, sempre, né, com um pano de fundo, assim, do que funciona, do que é bom, do que é lindo. E aí, a família tem que ser um porto seguro para a dor, para o fracasso, para o erro e para a fragilidade. Não é à toa também esse número crescente de transtornos de ansiedade, de depressão. Suicídio na adolescência. Suicídio. E os jovens também estão perdendo, estão se sentindo inibidos para compartilhar esses aspectos mais da dor e da vulnerabilidade entre os pares, entre os grupos. Então, a família tem que ser esse lugar. Sim. A família tem que poder comportar e conter, né, tudo que às vezes não sai como a gente imagina. E que a gente também possa levar das nossas próprias experiências. Poxa, hoje eu fui gravar num podcast. Imaginei que fosse ser super legal e não foi. Ou eu fiquei nervosa, eu estava com frio na barriga. Sim. Né? Porque aí quando o seu filho também for apresentar alguma coisa, for né, fazer uma apresentação na escola, ele, poxa, tudo bem eu estar sentindo isso. As pessoas sentem isso de vez em quando, né? Faz parte da vida. Então, poder fazer caber esse movimento que é da vida, né? É da vida. E se apresentar como vulnerável, né, Ale? Eu tenho uma roda de conversa de autocompaixão que eu faço nas empresas que fala exatamente disso, né? Quando nós, né? Se você começar a me contar algum caso seu com seus filhos, eu vou ser querida com você. Eu falo, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas quando é com a gente mesmo, a gente se maltrata muito. E quando a gente tem essa atitude de autocompaixão com a gente, os nossos filhos também olham e falam, nossa, eu também posso me perdoar. Posso errar e posso me perdoar. E posso continuar. Porque eu vejo que hoje tem uma sensibilidade, né? Já falaram que é a geração floco de neve, porque, nossa, eu não consigo lidar com o erro ou com o imperfeito, e a vida é totalmente imperfeita o tempo todo. Então, não consigo lidar com isso, não vai passar.
começa a se machucar, começa a se ferir para se punir. E, na verdade, você pode olhar por esse outro lado da autocompaixão, que, inclusive, quimicamente, te ajuda a criar novos caminhos de estratégia. Sim. Né? Quimicamente, quando você tem autocompaixão, você tem novos caminhos aí que você consegue criar, porque quimicamente você está melhor para isso. Sim, e quando você abraça esse lado também, na verdade, as pessoas, né? Às vezes no consultório a gente ouve, mas eu não quero ser fraco. Né? Isso é demonstrar fraqueza, mas é o contrário, É o né? contrário. Quando você abraça tudo isso dentro de você, que você vai se fortalecendo. Sim. Porque você enxerga a vida com tudo que existe nela. Sim. E aí, poxa, então tô atravessando por isso. Como é que eu crio estratégias? Como é que eu posso compartilhar isso com quem está próximo para que o outro também me ajude a olhar de outras formas? Isso vai ampliando as ferramentas dessas crianças, desses adolescentes, para poder lidar com a vida, para poder lidar com o mundo. Então, o encorajá-los, né, para essas situações de adversidades, de frustração, como isso é fundamental, como os pais estão inseguros. Sim. Porque às vezes é isso, estão ou ficando pouco com essas crianças, né, ou estão trabalhando demais, e querem assim uma proximidade, num coleguismo às vezes um pouco exacerbado, né, assim. Sair um pouco de um lugar de pai e de mãe que pode exercer, que deve exercer uma liderança com o filho. Tem que, né? Porque nós não somos amiguinhos. Nós somos os responsáveis por eles. Então, com amorosidade, com respeito, né? Não com autoritarismo, com imposição, mas com uma amorosidade, mas ao mesmo tempo que possa ser um líder ali, né? Num processo que eles ainda não estão maduros, que eles ainda não têm condição de gerenciar. Né? Então, às vezes, os pais, eles dão um espaço, que é diferente de trabalhar autonomia, né? Mas um espaço exagerado de escolha para aquela criança, de um poder dessa criança naquela casa, que a criança vai ficando insegura. Porque não tem ela limite, não tem, né? E ela não tem condição, às vezes, de processar, de lidar com aquilo, naquele momento da vida. Então, o nosso papel é sim ser um bom líder, uma figura que vai, sim, decidir coisas importantes e que eles não têm ainda condição de decidir, dando espaço gradativo, óbvio, né? Então, na adolescência é esse momento de incluí-los cada vez mais na construção de uma decisão, de uma crítica, mas isso tem que ser um processo, né? Mas nós temos que exercer a nossa parentalidade sem culpa, né? Porque ela é necessária para o desenvolvimento. Eu já vi que essa nossa geração aqui, que a gente se preocupa muito com os filhos, precisam me amar. Na geração passada, né, eu estou me baseando, lógico, na minha experiência, gente, pode ser que a sua experiência seja diferente, mas, por exemplo, eu ouvi da minha mãe, me desculpa, uma coisa raríssima, assim, talvez eu tenha escutado, você já escutou? Me desculpa? Bem mais velho. Vocês escutam dos seus pais? Perdão, filho. Ah, sério? Que bom. E vocês? Não. A maioria não. Você escuta? Não. Então, me desculpa, não existe. Então, parece que se tinha um local de poder, né? Uma hierarquia muito distante dos filhos e dos pais. Aí a gente pega e fala, não, isso aqui tá tudo errado, vamos cortar e vamos pôr do lado. Também não funciona, também não é assim. Agora a gente precisa buscar conciliar, né? Aonde que é esse lugar? Que não é a figura no poder absoluto, autoritária, que eu mando e você obedece, nem faz o que você quiser, porque você é o grande centro e foco da nossa vida. Mas como que eu posso exercer o meu lugar de autoridade ou de liderança de um jeito afetivo, considerando... Respeitoso, considerando o olhar do outro, validando as emoções, né? Acho que uma coisa tão importante, agora a gente tem falado muito nisso, né?
da educação socioemocional em casa e da importância de validar qualquer emoção que a criança traga, né? Raiva, ansiedade, medo, porque as emoções, elas brotam no nosso corpo e elas têm que nos atravessar, né? A gente pode fazer um exercício desse tipo de validação? Sim, sim, com a criança, né? Sim. De assim, olha, eu tô percebendo que você tá muito irritada, né? Ou que você tá muito brava, porque a mamãe não te deixou ir dormir na casa do seu amigo. E tá tudo bem, é chato mesmo. Eu, quando tinha a sua idade e minha mãe não deixava, eu ficava muito brava, né? Mas, filho, hoje você não vai dormir, né? Hoje a minha decisão é que você vai ficar. Amanhã você tem aula, a gente pode combinar outro dia. E você pode se divertir de outras maneiras, né? Então, você inclui nomear para o outro o que ele está sentindo, né? Que tudo bem ele se sentir incomodado com aquilo. Você valida o seu posicionamento, que é a sua decisão, e que você já definiu que vai ser assim. Mas você também pode abrir possibilidades ali de pensar junto de que outra forma ele pode se divertir, de que outra forma ele pode se sentir menos frustrado, já que ele não vai né, dormir na casa do amigo, não vai fazer o que você permitiu. Então, acho que é um exercício assim, muito legal no caminho do limite, né? A gente estava falando dos pais muito permissivos e realmente eu acho que às vezes tem uma confusão nesse sentido. Como né? que a gente pode esclarecer, Ale, a permissividade, né? Até quando eu sou permissiva, até quando eu tenho uma educação respeitosa, que conversa, que dialoga, mas que se mantém firme porque sabe o que é melhor para a criança. Sim, e a gente precisa se consultar. Às vezes a gente quer ser muito imediatista e já responder na hora. Sim, eu faço isso aí. Né? E com adolescente, por exemplo... Acabou. Não funciona, eles mudam de plano também a todo momento, né? Então, e a gente pode se dar o direito de falar, olha, não sei. Vou pensar. Não Agora sei. É minha palavra padrão. Vou pensar. Ou quero mais informações, Isso. Me explique melhor, quem vai, onde vai, Sim. Que horas volta, peraí. Né? Nunca vivi essa situação, não sei, não conheço esse tipo de festa que você está me falando. Sim. Então, aí é um olhar para também os nossos limites, né? Porque... Aí a gente está aqui falando, como conciliar, qual é o caminho. E às vezes a gente até sabe que tem um caminho mais legal, mas a gente não consegue. E a gente fala, nossa, isso eu não consigo. Não tá dando para mim. E tudo bem. E aí você para, respira, pensa um pouco, poxa, até onde que eu posso caminhar nesse sentido, conciliando o que o outro tá me pedindo com o que eu ainda não consigo fazer, o que eu entendo que não seja o melhor. Então, eu acho que a gente está falando de livros, né, de informações também. Conhecer um pouquinho do desenvolvimento infantil. Não precisa fazer um grande curso, fazer uma pós-graduação, ser PhD. Mas quando a gente conhece um pouco algumas fases do desenvolvimento, ou o que esperar para aquela idade, isso ajuda. É uma referência legal, né? Porque assim, às vezes você está esperando que seu filho de 1 ano... né? Tenha condições de não fazer birra, de controlar. Não existe, né? A criança de 1, 2, 3 vai espernear, vai se jogar no chão às vezes, não vai conseguir se conter, porque ela não tem uma autorregulação madura. Então, não adianta você esperar algo que ela não pode te dar. Então, quando você tem os marcadores principais aí do desenvolvimento, entende um pouco aquela etapa, isso também ajuda a lidar e manejar o que o outro ou está pedindo, ou como o outro está se comportando, né? Para você também ter uma base um pouquinho mais segura de quais os caminhos mais interessantes. Então, para as crianças, limite significa segurança. Exato. É isso? Exato. Então, é indispensável que nós, como pais, coloquemos limites para as crianças. Aqui você pode, aqui você não pode. Sim. Porque aí saiu uma onda que não pode falar não para as crianças. Não pode falar não. Então, mas vai pôr a mão no fogo, não pode falar não. Você tem que falar, olha, vai se queimar, hein? Não, gente, não. Penso eu, Lalê. Não sei se você concorda. Então,
Eu sei que o cérebro não entende muito bem o não, mas não sei como é que funciona nesse caso. Não é fundamental, né? Então, Porque a gente, tem que vida falar aí não. fora fala É não não pra o gente o tempo tempo inteiro. inteiro. Então, se a gente não trabalha um pouco esse limite seguro dentro de casa, a gente cria um ser humano muito fraco para o mundo, assim, que não vai saber lidar, né? Que vai para a escola, o amiguinho preferiu brincar com outro, é o terror da vida, e vai crescer, não conseguiu alguma coisa que queria, vai romper, vai fazer todo um movimento ali na família, então eu preciso mudar, eu preciso sair daqui e ir para ali, eu preciso mudar de sala, né, na escola, eu preciso mudar de escola, eu preciso... Chega uma hora que já mudou para todos os lugares e não resolveu, porque tem uma questão ali que é daquela criança também, ou daquela família, de não ter trabalhado uma base mais sólida para lidar com os nãos da vida, com os limites da vida, com as coisas que não vão dar certo, com o outro que não vai te amar, ou que não vai fazer o que você quer. Então, a gente precisa... eu acho que a família é esse primeiro ambiente, brinquei que desse um laboratório, Sim. que nos prepara para outras situações. Então, isso é importantíssimo. Não, ele tem que acontecer, porque ele dá segurança. Mas aí é diferente quando eu digo, porque daí tem formas de dizer o não, né? Bora. Porque uma coisa é não e acabou, não porque eu mando, não porque eu que decido tudo. Mas quando é criança, a gente precisa explicar? Não precisa dar palestrinha, né? A gente fala PowerPoint. o necessário. Não. É o necessário, até porque ela não tem, a criancinha, né? A criança não tem condição de... Mas eu posso dizer pra criancinha que, poxa, você tá muito bravo, mas hoje não vai dar. Não pode. Então, você não dá a palestra, não super explica, mas você valida o que ela tá sentindo. E quando a criança se sente compreendida, a criança ela não precisa ser atendida em todas as suas necessidades e desejos. Mas se ela for compreendida, ela mesmo já suaviza. Ela aceita melhor o limite. Então, tem formas de colocar esse limite. Quando você acolhe o que o outro está trazendo ou considera, respeita, a aceitação do limite é outra, é diferente. E de hoje em dia as crianças estão indo, a adolescência está indo aparentemente até os 24 anos, né? Cada vez mais esse período estendido. Esticando. Por que está acontecendo isso, Ale? Na verdade, tem uma questão que a neurociência começou a trazer, né? Que é esse conhecimento do desenvolvimento do cérebro, né? Do lobo então, pré-frontal. Tem essa região, que é o córtex pré-frontal, que só vai estar madura lá para os 24, 25 anos. E é uma área super importante, né? Que ajuda a gente na tomada de decisões, no planejamento, as funções executivas, controle de impulso, o pensamento consequente a longo prazo, né? O adolescente, ele não tem ainda esse amadurecimento de se eu fizer isso agora, lá na frente isso vai ser bacana, ou pode me trazer um problema no futuro. Então, a gente fala que os pais têm que emprestar o córtex pré-frontal para o adolescente. E ajudando nesse amadurecimento, nessa crítica, mas que é algo que eles não têm. Então, essa adolescência longa, eu acho que tem relação com isso que a gente vem constatando do próprio desenvolvimento do cérebro, mas que eu acho que também a gente pode fazer uma relação com essas crianças que estão sendo criadas com muita permissividade, com muita superproteção, né? Pensando do ponto de vista comportamental, psíquico, assim, relacional. Sim. Os pais têm muito medo, né? Ou da violência, da insegurança. Os pais têm muito medo de ver os filhos sofrerem. Sim. É a coisa mais insuportável, assim. Acho que o primeiro aprendizado meu como mãe foi na maternidade, que meu filho não parava de chorar. E eu falava, não é possível que eu vou ter que aguentar essa criança e não conseguia fazer ele parar de chorar. Eu falei, ele vai chorar.
assim, ele vai chorar muitas vezes. Ele vai sofrer, porque o sofrimento faz parte da vida. Então, os pais, nesse movimento de super proteção, de quase blindagem desse ser humano na vida, o que ele está causando, né? Assim, pouca autonomia, uma independência super tardia. E aí, você vê, às vezes, um jovem de 22, 23, que parece que tem 15 anos, 16, 12. Então, a gente também tem que, eu acho que, relacionar um pouco essa forma, né, que vem acontecendo a educação nos últimos anos e que tem impedido um pouco o desenvolvimento da autonomia. Eu acho que a gente, então, os pais que estão precisando de educação. Totalmente. Eu fui estudar terapia familiar. Por quê? Porque eu atendia crianças e adolescentes, né? Alguns adultos, mas tinha um público grande de crianças e adolescentes. E sentia, ou algum movimento de alguns pais que, cuida do meu filho, trabalho é seu. Arruma minha bagunça. Tá aí, arruma minha bagunça. Ou que ficavam muito sozinhos, desamparados. Que assim, poxa, eu também tô precisando de ajuda, eu também tô perdido, eu também não sei muito para onde ir. Então, eu fui tentar estudar um pouco mais, né, essas dinâmicas que são de um sistema. Essa criança que ia para o meu consultório, esse adolescente, ele está inserido em algo que é muito maior, que é interrelacional ali. Então, essas outras figuras que não iam, precisavam de alguma maneira começar a participar disso, se responsabilizar ou serem acolhidos, porque os pais, isso, ficavam às vezes muito confusos, né? E precisavam também de um auxílio, de uma reflexão, de alguém que os ajudasse a pensar, né, por qual caminho que eles estavam navegando ali. Você fica falando, eu fico pensando na minha vida, sabe, gente? Quem não... Você fica aqui, eu falo, nossa, minha Quanta gente coisa. do céu. Agora, eu tô aqui, né? As crianças de hoje em dia são muito pequenininhos, né? Eles já têm um conteúdo que é surreal, assim, né? De discussão, de nível, de você falar, olha, não pode. Ela fala... Outro dia eu levei minha sobrinha no shopping e eu gosto muito de cuidar de alimentação. Você falou da alimentação. Ela Sou falou eu. muitas coisas aqui, gente, que eu acho que teve aqui alguns spoilers antes. Mas eu descobri porque que eu sou a louca da alimentação, do sono, do sol, da água. Eu sou tudo isso aí, eu sou a louca disso. Por quê? Eu fiz terapia para descobrir, tá, gente? Não é fácil. Não. Mas o meu pai faleceu muito jovem. Meu pai faleceu com 43 anos de uma doença causada provavelmente, não sabemos pelo quê, mas provavelmente pela alimentação, já que a maioria das doenças é pela alimentação. Sim. E depois de muita terapia, eu descobri que essa minha loucura, que não é bem uma loucura, tá? Peraí, né? Senão daqui a pouco o pessoal da camisa de força aí. Essa minha preocupação, às vezes exacerbada, era porque eu não queria que ninguém ficasse doente, porque alguém doente me fere absurdamente. Se eu perder alguém que eu amo, não quero. Então, olha só, muito tempo de terapia pra gente entender que realmente o que você falou, quando a gente tem uma preocupação excessiva em alguma coisa, algum ponto nosso tá pegando. Exato. E a gente precisa ter consciência disso para poder agir, né, Ali? Então, não é... Quando uma criança faz terapia, é o que você falou, a família também tem que ter as atividades, também tem que fazer junto, não é isso? E como que funciona? Os pais vão, ou você passa a tarefa para eles, porque não adianta também se só a criança fizer terapia. Então, se for a decisão, como eu atendo individualmente também, né? Se for a decisão desses pais que somente aquela criança tenha esse espaço, né, assim, de uma psicoterapia individual, porque tem ali realmente pontos importantes que ela tem que cuidar, às vezes tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, que realmente a criança vai se beneficiar também de um espaço só para ela. Tem o atendimento, né, individual, mas com sessões de orientação parental. Então, eu vou, de tempos em tempos, estar chamando as figuras cuidadoras, né, pai, mãe, para poder pensar junto quais os caminhos, como é que eles podem
fazer parte daquilo e favorecer um caminho mais interessante para aquelas questões, quais questões relacionais vão acontecendo. E à medida que eu sinto um espaço, uma abertura, eu também convido, às vezes, os pais para uma sessão junto com aquela criança ou adolescente, né? Agora, em alguns casos, a família já me procura para uma terapia familiar, né? Olha, a gente quer ter um espaço aqui para que todos os membros da família possam se olhar, possam se rever, possam estar juntos para pensar algumas questões. E aí, o processo todo é com essa família junta, né? Ali, para poder ver o lugar de cada um, as mobilizações. Sim. Ale, a gente tem percebido um diagnóstico aumentando na questão de transtornos na infância, né? De ansiedade, de depressão. Você acha que isso, não sei se você já viu alguma pesquisa, um estudo, tem um pouco a ver com a falta que a falta dessa coesão familiar, a falta desse lugar de apoio, e por isso que as crianças têm sido mais diagnosticadas? Você acha que pode ter algum Eu acho que tem vínculo? muitos fatores, né? Eu acho que tem um fator que é do próprio diagnóstico, que isso é legal, né? Que isso tem hoje o olhar para a saúde mental é muito maior, a consciência é muito maior, mas a vida que a maneira como a gente vem levando a nossa vida também impacta o aumento de transtornos mentais. Então, pensando... É uma doença, é um transtorno de estilo de vida, essas doenças mentais? Não, são causas multifatoriais, né? Tá. São ambiente, fatores hereditários, genética, mas o ambiente, ele é fundamental se, às vezes, uma predisposição que está ali vai se desenvolver ou não, né? Esses fatores da nossa interação com o ambiente. Mas se a gente pensar na maneira como a gente vem vivendo, né? Hoje eu vejo, assim, por exemplo, muitas famílias que não jantam juntas. Não existe o momento da refeição, durante a semana principalmente, onde todos estão ali para ter uma troca. As pessoas, às vezes, dividem o mesmo espaço, mas não compartilham momentos de troca, né? As crianças jantam num horário porque é mais cedo, a mãe janta no horário que ela chega, o pai chega mais tarde. E algo que antigamente, né, assim, era mais marcante, eu acho que nas configurações familiares, os momentos da refeição. Então, as pessoas precisam se encontrar, as pessoas precisam ter uma troca para poder falar de sentimentos, falar de experiências, falar de dores, falar de conquistas. E isso é um campo que favorece a saúde mental. O uso das telas, né? E agora tem pesquisas, né? Acabou de ser lançado um livro e tal, da geração ansiosa. Tem uma relação muito grande que vem sendo apontada aí entre um uso excessivo das telas e o aumento de transtornos mentais. Então, só que aí é o uso excessivo das telas só das crianças? Boa. Não. Não. Dos adultos, né? Grande parte da nossa geração não teve uma educação digital, né? A gente começou a mexer na tecnologia já quase adulto, sei lá, jovem adulto. E ninguém parou para nos acompanhar e para entender a interferência daquilo na nossa vida. A gente foi a trancos e barrancos lidando. E quantos de nós adultos não nos pegamos? Às vezes a gente tá ali 3 horas, 1h30 numa rede social, ou no WhatsApp, ou o tempo inteiro checando o celular na frente das crianças. As crianças se queixam muito de que os pais não saem do celular, né? Os pais se queixam das crianças, mas as crianças se queixam muito. Eu vejo isso. E as crianças são o nosso reflexo, né? Então, se eles estão vendo, eles vão repetir. E nós somos esses mediadores, né, da relação da criança com o mundo. A gente tem que ajudar os nossos filhos a... Porque banir a tecnologia, né, já conviver incrível, né? A tecnologia, mas como é que a gente faz uso?
Como é que a gente faz uso disso? Dentro da nossa casa, no dia a dia, para buscar conhecimento, para se conectar com outras pessoas ou para se entreter, mas que tamanho isso vai ocupando dentro da nossa vida? Parece que ocupou as conexões, né? Parece que as conexões que antigamente era eu e você jantando junto, virou uma conexão digital agora. E não dá para substituir, Não, né? a gente precisa do toque, né? A gente precisa da linguagem corporal, de um corpo todo em É. movimento, dos sinais, de algo que bate e volta, né? Alguém fala, você não vai lá pensar o que você vai responder como você faz na mensagem. Peraí, deixa eu ver o que eu vou responder. Não, é ali, é ao vivo, né? É no momento que aquilo acontece. Esse exercício é fundamental. Eu percebi, por exemplo, no período da pandemia, algumas crianças ou pré-adolescentes, ou que no início da pandemia estavam se despedindo da infância e quando as coisas foram se normalizando, já estavam ali no momento de adolescência, a dificuldade que foi voltar para a escola. A dificuldade que foi interagir, o aumento de ansiedade social, porque é uma interação diferente. Então, como é que a gente, junto deles, né, e assim também se apropriando de um lugar de responsabilidade, a gente começa a trilhar um caminho um pouco mais equilibrado nesse sentido, porque o celular, enfim, virou a extensão do corpo. Então, já tem movimentos agora, né, das famílias, de proibir, né, assim, ou de só entregar um celular para criança a partir de 14 anos, rede social a partir de 16, banir os celulares das escolas, que eu acho importantíssimo. Acho que tem lei agora, né? quando as famílias começam a se mobilizar, né, um dá força para o outro, porque qual é o problema também de pai e mãe? É o discurso, e o discurso do filho de que, mas todo mundo tem, todo mundo usa. E aí? Poxa, eu não vou dar para o meu filho algo que todos os amigos têm? Ele vai se sentir fora? Ele vai se sentir excluído? Então, que a gente também possa se apropriar de um lugar... Tá, mas na minha casa, eu quero fazer diferente. Ou se unir com outros pais nesses movimentos. Sim. De que famílias unidas possam tentar um movimento novo nesse sentido. Então, a questão das telas acho que é um fator que vem sendo pesquisado, né? E se relaciona com o aumento de transtornos de ansiedade, depressão, taxas de suicídio. E também algumas pesquisas vêm sendo feitas no sentido da superproteção dos pais e da baixa autonomia ou da diminuição da autonomia relacionada aos transtornos mentais. Então, um aumento nos transtornos mentais à medida que você tem baixa autonomia. Que você tem baixa autonomia. Então, também alguns movimentos de deixe seu filho crescer, deixe seu filho se explorar mais livremente, porque as crianças não têm mais espaços de brincadeira livre. Os pais ficam nessa ânsia de querer superestimular a criança, crianças com menos de 2 anos fazendo aula de inglês, fazendo aula de computação, assim, o espaço da brincadeira livre, não dirigida, foi se perdendo. E a brincadeira é fundamental para quê? Para a elaboração dos nossos conteúdos emocionais, mentais. A criança, a terapia da criança é brincando. Né? A criança vai no consultório, ela brinca. É assim que ela vai exercitando, dramatizando, imitando, processando várias das situações que ela vai vivendo na vidinha dela. Então, a criança que tem 1 milhão de atividades e não tem esse tempo da brincadeira livre, ela perde todo o potencial imaginativo para a solução de problemas. A criatividade, que é fundamental. Eu trabalho com esse método do Sandplay e eu tenho no meu consultório, assim, uma estante enorme com muitas miniaturas. Muitas miniaturas, inúmeras. E 2 caixas de areia que a criança ou adolescente, é até um método para adulto, mas que eles podem fazer cenários, eles podem construir imagens ali, que é um caminho não verbal para ir elaborando alguns conteúdos emocionais. E algumas crianças atualmente
e eu acho que isso é reflexo do que eu tô falando, do que a gente tá vivendo, olham para aquela estante e não conseguem brincar. Olham para aquela estante e não sabem o que fazer, né? O que seria natural da infância, né? Da criança, de ver um monte de bonequinho e poder criar histórias e encenar. Então, é algo que realmente está bastante preocupante, né, Vivi? Muito. Eu até essa semana eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre essa questão dos pais helicópteros, né? Que estão mandando currículo, que estão pedindo vaga. Eu participo de um grupo no Facebook que uma mãe, se vocês souberem de uma vaga de estágio, eu preciso pro meu filho. Aí veio aquele monte de gente. Ei, você não acha que seu filho que tem que procurar, né? E isso está acontecendo cada vez mais, porque a gente quer evitar a dor, evitar a frustração do filho, mas é a frustração que faz com que ele fique forte, né, perante a vida, e a gente continua nesse exercício. Agora você falou uma coisa, olha, tem pais que só estão dando celular com 14 anos, redes sociais com 16. Até essa semana saiu um casal famoso aí, só que agora eu não vou lembrar quem é, se vocês lembrarem. Só que tem uma coisa, né? Se a gente toma essa postura, a gente tem que se suportar ser odiado pelos filhos, pelo menos por um período. Isso é difícil. Isso é fundamental que você está falando, né? Quantas vezes eles vão nos odiar? Porque a gente precisa exercer um lugar que é chato. E tá tudo bem. Porque assim, isso você não vai fazer. Como assim, isso eu não vou fazer? Não, tô decidindo que isso você não vai fazer. Por enquanto, não é o melhor para você. E tudo bem, né? Mas como é difícil sustentar. Eu acho que é bem isso, assim. Sustentar esse lugar do outro que não vai realizar o desejo. Nossa, do gente. filho. Sim, eu fico pensando, eu chegando na minha casa e falando, olha, a partir de hoje você não vai mais ter rede social. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que aconteceria. Então, eu sou essa mãe que pensa, puxa, ele tem limite de utilização do celular, ele tem 9 horas de celular bloqueio, ele vai dormir, muitos amiguinhos ficam jogando, né? E ele fala, mãe, não sei quem ficou até 2 da manhã, não sei quem ficou até 3 da manhã. E ele não, ele vai dormir porque é importante que ele durma. Então, acho que algumas coisas a gente tem que falar, é isso e ponto. Outro dia eu tava vendo o Léo Freiman falando, né? Que às vezes a gente tem que conversar, mas chega uma hora que é mandatório. Sim, porque principalmente na adolescência, ali a argumentação é inesgotável, né? Não tem fim. Então, às vezes eu vou nesse exercício com a minha filha aqui, né? Isso. Me desafia mais e chega um ponto que cansei, né? Assim, já fiz vários caminhos aqui e não foi suficiente. Então, é isso, né? Assim, é isso. Mas não é justo. Nem tudo é justo. Né? A vida não é justa o tempo todo. Mas haja vocabulário, viu? Haja articulação. E os pais, né? Você falou, né? Dos pais que pedem para arrumar um emprego. E aí a gente já tá falando de jovens, né? Quase jovens adultos. Mas isso vai acontecendo desde lá do Fundamental 1, que Fundamental 2, os pais não sabem a hora de sair. Né? E é muito legal ter a comunidade das famílias, das mães envolvidas, o grupo do WhatsApp, mas qual é a função disso? Né? Eu acho que tá perdendo a função. E aí você vê o tempo todo as mães perguntando no grupo de que página vai cair na prova. Qual é o trabalho que precisa ser entregue nessa sexta-feira? De quem é a responsabilidade? Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é importantíssimo, mas não é ali, em todas as circunstâncias. O dever da escola, a tarefa da escola, cabe ao estudante. O pai pode estar próximo, pode ajudar, dar um suporte, mas não fazer por eles, né? Porque é isso, e isso vai tornando aquela criança insegura, eu não consigo sozinha, eu não dou conta. Na verdade, o pai, quando faz uma coisa que ele é capaz de fazer, ele tá dizendo pro filho, você é incapaz, e por isso eu vou fazer por você no seu lugar. Você amputa o seu filho. E você coloca ele nesse lugar. Então, se o meu pai ou minha mãe estão dizendo que eu sou incapaz, eu sou incapaz. Sim. E a gente cresce com essa crença.
Não é o meu caso, tá? Mas a gente cresce com essa crença. Sim, sim. E aí eu vou entrar num outro assunto, que é essa história dos rótulos, né? Quando a gente define uma característica e a gente rotula um filho, tanto com características negativas a princípio, mas também com as positivas. Né? Sim. Porque a gente coloca o filho numa caixinha que às vezes pode ser super gostosinho, porque é algo legal que ele tá falando de mim, só que nem sempre eu quero ficar naquele lugar. E às vezes eu não consigo sair, porque eu fiquei preso ali, né? Pelo olhar do outro. Sim. Então, como a gente também tem que tomar cuidado com essa rotulagem, né? Esse enquadramento. E quando são os pais que falam, né, Alita? Isso tem um poder na vida de um filho que é surreal, por anos né? e anos. E dá-lhe terapia, né? Não, eu não sou só isso. Ou eu não sou isso. Ou eu sou muitas coisas. Eu posso ser muitas coisas. Quando a gente fala de rótulos, né? Tem uma coisa que me incomoda muito em particular, que é a coisa dos rótulos na escola. Tem algumas escolas que tem o aluno diamante, o aluno ouro, o aluno prata. E aí, assim, eu quero morrer com isso, porque você está rotulando dizendo, olha, você é diamante. Então, para o mindset dele, para a mentalidade, ele fala, não, eu sou diamante para sempre, eu sou brilhante, eu sou reluzente. E aí, quando ele tira uma nota ruim... e quando ele tira uma nota ruim... Ou quando não passa no processo seletivo da empresa. Como assim, se eu sempre fui o diamante? Eu fui o diamante. Então, isso... muitas escolas ainda praticam, Alessandra, e eu fico assustada de ver como é que não está lendo um novo estudo, uma nova teoria, né? Inclusive esse livro é o Mindset mesmo que chama, né? Que é o de crescimento e o fixo de Carol Dweck. É um livro excelente, fala, você nunca pode falar você é isso, né? Você e os pais elogiam muito, né? Também os filhos hoje. Você sente isso? E aí a gente vai criando esse rótulo, né? Da princesa, né, que vai vir do que você falou, de alguém que é especial. Isso, não é. Não, ele é só mais um no meio da multidão. De 8 é especial bilhões. Pra gente, pra mim, óbvio. Pra mim, 8 Mas como bilhões. a gente trabalha isso com eles, né? Eu queria que você me falasse. Eu queria que você me falasse. Eu acho que você já trouxe algo assim, que é a história de classificar. Né? Classificar. E eu sempre falei, Lucas, você não é nenhum desses, meu filho, você é o Lucas. Lucas Dobelin Torres é seu nome. Sim. Não tem aluno isso, aluno aquilo. Ah, mãe, porque chama lá na frente, ganha certificado e no fim do ano tem a noite de gala. Não quero que você participe, nem que se você ganhar, você não vai. Não pode. Então, eu acho que tem um lado de querer reconhecer, né, o mérito, né, ou daquele trabalho, daquela dedicação, mas que cuidado que a gente precisa ter com essa criança que está ali recebendo, né, essa medalha e com todas as outras, né? De que maneira isso é feito, né? Porque não é que a gente não pode elogiar em casa, mas tomar cuidado como esse elogio é feito. É igual a história dos limites, né? Porque é muito mais interessante você elogiar o empenho que a criança está colocando ali numa situação, a dedicação, o comprometimento. Sim, porque isso depende os dela. Valores que você está querendo construir ali, do que você é lindo, você é egoísta, e assim, não é um caminho interessante. Então, não que você não possa dizer que bacana, olha, nossa, que incrível essa sua conquista. Sim. Mas de que maneira sem colocá-los numa caixinha que vai aprisioná-los? Eu não posso ser outra coisa, né? A gente pode ser muita coisa ao mesmo tempo. É verdade. Quando você fala isso, né, eu fico pensando que estar em família, né, é importante a gente ter vínculos, né, de pertencimento, dizendo, quando você errar, você volta, você pode estar aqui. Quando você acertar, você volta, você pode estar aqui. Você não precisa ter o medo de não pertencer, o medo de não se encaixar em lugar nenhum, porque aqui você se encaixa. Eu acho que essa segurança, quando a gente passa para as pessoas também, para os filhos da gente, é muito rico, né? Saber que pode dar tudo dá errado aí, mas aqui você está seguro. É estruturante, eu acho, que para nossa formação como indivíduo, esse lugar de pertencimento, que a gente também vai buscar no mundo, né? Nos grupos, nas instituições, mas
como ele é estruturante, ele parte ali da família, que é poder pertencer, mas com autonomia. Eu me sinto nesse âmbito de pertencimento, mas com tudo que me constitui, com todas as minhas características, acertando ou errando, indo por aqui ou indo por ali. Então, é estruturante, eu acho que para o desenvolvimento. Quando a gente fala desse local da família, tempo. Se você tiver 8 minutos, eu já vi 8 minutos por dia de qualidade, o seu filho vai estar bem, vai estar seguro. Então, assim, pode trabalhar muito, mas se você tiver 8 minutos, isso é verdade? Isso é possível? Olha, eu nunca ouvi essa história dos 8 minutos. Acredite. Mas é óbvio que qualidade é muito mais importante que quantidade, isso é claro. Né? Você vê mulheres que não trabalham, que estão em casa, mas não estão em relação, não estão numa conexão de presença com aquela criança. Né? Ou estão sentados e estão, sei lá, o tempo inteiro no celular, fazendo qualquer outra coisa que não é ali prestando atenção no que aquela criança está mostrando. Mas eu acho que é um desafio, né? Principalmente para os pais que trabalham fora, trabalham o dia todo, lidar com isso internamente, né? De que tudo bem eu estar fora, de que tudo bem eu estar produzindo, eu estou sendo também uma referência bacana para os meus filhos, porque eu estou cuidando de algo que é importante para mim, eu estou entregando algo para a sociedade, para o coletivo, mas ao mesmo tempo poder chegar em casa e atravessar aquele portal, né, da vida pessoal, de poder deixar ali a mochilinha do trabalho, a pasta, e poder ficar durante um período com uma escutativa, com uma presença com quem está ali dentro da família. Então, sim, esse tempo de qualidade é o mais importante, eu não sei quantos minutos, e eu acho que também depende um pouco do que você vai percebendo com cada criança. Mas acho que buscar esse equilíbrio é muito difícil. Eu percebo, eu faço alguns programas de consultoria e às vezes tem alguns processos de recrutamento e seleção com jovens. E eles têm muita dificuldade, por exemplo, de olhar no olho da gente. Então, você vê que são coisas de seres humanos, que é olhar no olho, e eles não estão conseguindo. Então, quando a gente pensa nesse local, dentro de casa, de parar um pouco e ter esse tempo de qualidade, olhar no olho do filho, está treinando seu filho também. Né? E quando você me fala deles pequenininhos, que eles não conseguem desenvolver a criatividade, uma história, uma mudança de história... São todas as competências, agora fazendo um link com o mercado, todas as competências que esses meninos e meninas vão precisar no futuro. E eles estão sendo hoje... E que as empresas estão super valorizando. Sim, e eles estão crescendo sem. Como é que fica? Né? Se a gente... E eu vejo... É nossa responsabilidade isso, né? É nossa responsabilidade. Também, que é aquilo de... Quando eu sento na mesa para jantar com os meus filhos, eu vou olhar no olho... Eu vou falar do meu dia, eu vou perguntar do dia deles. A gente vai falar de algum assunto polêmico que saiu na mídia e, de repente, né, dependendo da faixa etária, e como cada um enxerga aquela determinada situação. E aí, dependendo, né, cabem ali as diferenças. Um vai ter uma percepção, outro vai ter uma outra visão. As pessoas vão se olhar, as pessoas vão... ter um momento de exercício de várias competências que vão ser utilizadas no mundo afora, no mundo do trabalho, no âmbito social. Eu já atendi um casal que eles conversavam por WhatsApp dentro da mesma casa. Então, eles falavam, a gente é mais fácil para a gente conversar, ou discutir, ou interagir. Então, ela ficava no quarto e ele na sala. Estão casados ainda? Só para saber. Estão casados ainda, mas olha só, né? Eles estão no mesmo ambiente e eles estão resolvendo conflitos, questões da vida a dois pelo WhatsApp. Que loucura. Não que eles não possam usar o WhatsApp, mas é o que você está falando. O que eu exercito, o que eu trabalho quando eu estou olhando,
para o outro, quando eu vejo o outro se emocionar, ou quando eu me percebo sentindo alguma emoção, é totalmente diferente. É verdade. Ale, a gente tem repórteres por todos os cantos do Brasil. Uau. E que a gente sempre traz aqui 1 ou 2 perguntas do pessoal que está na rua sobre o tema que a gente traz. Então, agora a gente vai colocar aqui uma das perguntas, vamos ver, aí você vai responder como especialista. Tá ótimo. Tá bom? Bora. Fabiana, como você acha que a tecnologia afeta a relação entre pais e filhos? Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, mas acho que tudo que se não tiver limite, aí a coisa complica, né? Então eu acho que as crianças, a gente impondo um limite, eles vão ficar bravos, vão fazer cara feia, mas eu acho que tem que ter um momento de você estar em família, almoçar sem o celular estar perto, sem a tecnologia estar perto, para preservar alguns momentos em família. Então é complicado, mas eu acho que tudo com combinados a gente consegue ainda driblar isso. É difícil, mas em casa, por exemplo, a gente impõe limite. Na hora que é pra gente ficar junto, a gente vai ficar junto. A hora que é pra assistir alguma coisa, ver algum jogo na televisão, é sem celular. Porque senão afasta, né? Acaba afastando o carinho de estar junto. E o tempo passa muito rápido. E depois a gente vê que esse tempo ficou para trás e em vez da gente ficar no celular, a gente podia estar dando atenção melhor para os filhos. Muito obrigada, Fabiana. E aí, a Fabiana nem especialista hein? Olha só que Mas bacana. tirou de letra. Sim, eu acho que ela trouxe alguns pontos que a gente falou, desses momentos, assim, de troca, que são fundamentais. Pequenos rituais. Rituais que a gente precisa preservar, regras, né, que a gente precisa, e combinados que a gente precisa estabelecer. Mas quando ela foi falando, eu fiquei pensando, assim, que eu sinto que alguns pais ficam muito polarizados, muito no 8 ou no 80. Então, assim, então, na hora que libera o celular, entrega o celular para a criança, não importa a idade, mas pronto, liberei. A partir dessa idade, tá com ela e dá praticamente uma autonomia absurda e liberdade para o uso na relação com aquele celular. Ou eu não dou e não concordo e só vou dar, sei lá, aos 14 anos de idade. Como seria a entrega dessa tecnologia, o uso dessa tecnologia de maneira gradativa, mas também como uma possibilidade dos pais entrarem ou conhecerem um pouco mais o universo dos filhos. Porque muito do que os jovens ou crianças fazem hoje está nesse universo digital. Que seja um desenho, que seja um jogo, que seja um bate-papo, que seja um canal no YouTube, que seja... E aí os pais também... eu acho que perdem a oportunidade de se aproximar através, né, usar também o que eles estão fazendo e o que eles estão vendo como um instrumento de conexão. O que você está assistindo? Muitos pais nem sabem qual é o uso que a criança faz do celular. Não sabe o que eles assistem, quais são os ídolos, quais são aqueles canais preferidos, os programas, os jogos... Então, acho que algo para discussão para além, né, de ter, não ter, o horário, tempo de uso, porque eu acho que os pais ficam muito presos nisso. O tempo de uso, 9 horas da noite desliga porque tem que dormir. Tá, mas quando ele tá lá, o que ele tá fazendo? Você sabe? Você perguntou, você viu junto. Aí, deixa eu ver junto. Você gosta desse youtuber, desse influencer? Deixa eu dar uma olhadinha. E aí assiste junto, aproveita aquilo para uma conversa, para desenvolver uma crítica. Então, acho que é um ponto, assim, para a gente incluir nessa conversa. Gostei, um meio de campo. Exatamente. Boa. E o próximo, vamos ver. Antônio, quais são os maiores desafios que você enfrenta com relação à criação dos seus filhos? O diálogo fundamental, o ensinamento, né, o aprendizado, não se meter nas drogas, né, não beber,
né? Não usar esse tipo de coisa que é muito desagradável para qualquer pai, né? Pais, né? Pais e pai. Eu sou pai, de verdade. Tá bom, obrigada, Antônio. A preocupação dele é essa, do Antônio. E um pai de verdade se preocupa, de acordo com ele. Eu pensei em 2 pontos que ele trouxe, assim. Um é a comunicação, né? O diálogo, a conversa. Como ela é importante. Às vezes, por preguiça, a gente tá cansado. E a gente perde também oportunidades maravilhosas, né? De conhecer a cabecinha deles, o que eles pensam, o que eles sentem. Mesmo com as crianças pequenas, é maravilhoso às vezes, né? Ficar ali. Às vezes você tá vendo uma formiguinha com a folhinha nas costas e a criança tá imaginando ali um monte de coisas. E se você faz uma pergunta, ela te traz esse universo que às vezes você tá tão distante. Então, desde a infância, aí à medida que eles vão crescendo, de trocar sobre as situações da vida, né? Então, não só perguntar para eles o que aconteceu, como foi a escola, né? Como foi a prova, mas também perguntar e explorar a situação como uma experiência emocional. Né? Como você se sentiu, o que você achou. E a gente se incluir nisso, né? A gente poder também contar um pouco as coisas que a gente viveu naquele dia, ou da vida, das nossas histórias, e também incluir as experiências emocionais. Porque isso vai criando um campo propício para eles se sentirem à vontade para falar de qualquer coisa, Sim. né? Se a gente não tiver um olhar de julgamento, porque acho que tem muitos pais que também não sabem ouvir. Já, logo que a criança conta alguma coisa, já quer intervir. E resolver. E resolver. Então, não acredito que isso aconteceu. Mentira que a sua amiga fez isso com você. Então, você tem que ir lá e você tem que fazer isso, falar isso pra ela. Opa, peraí. Não que você não possa dizer o seu ponto de vista, mas pergunta pra criança, pergunta pro adolescente. Nossa, como você se sentiu com isso? O que você achou? O que você gostaria de fazer, né? O que você está pensando em relação a isso? E aí, a partir disso, você vai construindo junto. Você põe, óbvio, o seu ponto, mas sem uma interferência exagerada, né? De cuidar por eles, de resolver. E o que acontece? Se você vai com um julgamento excessivo, Afasta, a criança se inibe, a criança... Eu ouço isso no consultório. Mas você compartilha isso com a tua mãe? Eu já compartilhei, eu já contei, mas não foi legal, não foi bacana. Mas por quê? Porque daí a minha mãe fica perguntando todos os dias pra mim sobre aquele assunto, que é muito chato, porque parece que o assunto é eterno. Mas e aquela situação? E todo dia pergunta. Ou a minha mãe quer resolver. E às vezes eu não quero, eu só quero contar. Eu só quero que a minha mãe ouça, ou que meu pai ouça. E pronto. Tá bom, né? Então, às vezes, o nosso papel é ouvir, acolher. Estou aqui por você, meu filho. Sim. Você quer compartilhar? Então, se a gente cria esse campo propício, eles vão se sentir tão mais à vontade de trazer qualquer situação, porque sabem que não vão ser julgados, que a gente não vai tentar imediatamente resolver. E aí, a gente também vai se sentindo mais à vontade à medida que eles vão, né, seguindo assim, de compartilhar a nossa vida, de trazer as nossas histórias. Então, esse ponto da comunicação, fundamental. E quando ele falou de drogas, né, das preocupações, e eu acho que os pais, óbvio, nós, né, temos muitas preocupações ali de como que eles vão... As escolhas, As né? escolhas que eles vão ter no mundo, mas a gente também precisa lembrar... Bom, as escolhas vão ser múltiplas, né? Às vezes a gente acha que se o filho escolheu ir por um caminho, ele vai ficar ali a vida inteira. Não, às vezes ele está só experimentando uma possibilidade. Mas uma coisa que é legal e importante, que é o nosso modelo, né? Quem a gente é. O que adianta eu ficar apavorado e não querer que meus filhos fumem vape se eu tô com meu cigarrinho ali todos os dias? Que meu filho não beba, se eu bebo 4, 5 vezes por semana na frente dele. Então, não que a gente tenha que ser perfeito, mas a gente tem que tomar um cuidado. E é isso.
a gente está educando a criança, mas a gente tem que se autoeducar. A gente tem que olhar pra gente. Porque muito mais do que o discurso que a gente tem, muito mais do que a gente fala, é o que a gente é. É como verdade. a gente se comporta. Então, a gente tem que pensar também nessa coerência Sim. mínima que deve existir. Sabe? Eu acho que é isso que imprime na vida das crianças quem a gente é, né? E muito do que a gente está falando, né, de dar atenção para a criança, é muito do que nós adultos queremos. Né? Um olho no olho é falar para você um problema sem que você queira resolver. Então, muito do que a gente quer como adulto, a gente também pode pensar em dar para as crianças, né? Que é essa atenção, olho no olho, um tempo de qualidade. É tudo que a gente quer do marido, da esposa, da parceira. E outra coisa, é a parte física, de conexão física, que as Encostar, telas colo, não dão. E a gente Não. tem necessidade física de A gente encostar, tem né? necessidade de toque, de abraço, é isso, de olho no olho. Eles e nós. Sim. Então, como é que a gente cria esse campo para que isso possa acontecer sempre? Até na adolescência, que eles ficam... Sim. Às vezes eu puxo a minha filha, vem cá que eu vou te dar um abraço. Sim. E aí eles vão se amaciando. Eu tomei consciência disso, né? Quanto menos eles merecerem, mais eles estão precisando. Né? Então, quanto menos... às vezes, é difícil essa coisa da adolescência, que tem realmente esse espaço, essa distância. Mas eu percebi isso na minha casa. Quanto eu fui percebendo que eu precisava estar mais próximo e abraçar. Porque, no fim, um menino de 15 anos é ainda uma criança. É ainda uma criança num corpo grande. E eu só tomei consciência disso depois de um tempo. Então, é um aprendizado. E eu acho que nós, pais, precisamos aprender muito mais do que as crianças. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Como isso está cada vez mais claro no processo educacional. Somos nós os culpados, galerinha. Somos nós os culpados. Mas, o Ale, me conta, então, do projeto Cria Tua. Você é tipo a Super Nani? Não. O projeto Cria Tua, ele nasceu com esse desejo de cuidar do cuidador, né? Do cuidador. Porque a gente inclui pai e mãe como cuidadores, né? Então eu falo pais e cuidadores. Por quê? Porque você pode ter toda essa troca com uma avó, né? Que está ali no papel, com uma outra pessoa que esteja diretamente relacionada aos cuidados daquela criança. Mas nesse processo, na minha prática clínica, né? De sentir que os pais também estavam se sentindo inseguros, confusos, como eles precisavam se implicar mais nessa construção com os filhos. Então eu falei, poxa, a gente precisa criar esse lugar ou esse espaço para favorecer um lugar de troca, de conscientização, de autopercepção para esses pais e cuidadores. Então, nasceu o Cria Tua, né, com esse intuito. A nossa atuação, ela pode acontecer ou individualmente, quando um casal procura ajuda, né, por questões específicas no consultório, para poder olhar para algumas questões educacionais. Ela pode acontecer em grupos, então nós já tivemos vários grupos, às vezes voltados a pais de adolescentes ou a pais de crianças menores, workshops temáticos ou palestras que possam, de uma maneira conjunta, atuar nessa construção, que é diferente de uma palestra exclusivamente onde eu digo o que o outro tem que fazer que é melhor, né? Ou quando eu defino o caminho que o outro tem que seguir. Eu acho que o nosso caminho é vamos construir junto, vamos pensar juntos. E essa coisa de grupo é super terapêutico, né? Porque você vê que não é só você. Que tem um monte de gente com essas mesmas questões e que você se sente também pertencente àquele mundo ali e encontra soluções, né? Sim, você não se sente sozinho nas mesmas questões, você tem outros modelos, outras referências. Nossa, eu vejo muito assim, gostei muito desse caminho, gostei muito dessa ideia, vou tentar isso em casa, vou experimentar uma outra forma. Eu acho que... Incrível. Enfim. Incrível, é um trabalho né, que eu sou Sandra? apaixonada. A Sandra adora falar incrível. Então, aqui, ó, vamos colocar no QR Code.
esse projeto seu. Então, as pessoas podem entrar em contato com você aqui por esse Sim. QR Code que está aqui na tela, para Uhum. participar dessas oficinas, desses grupos, terapia. Tem terapia de choque, tem pai que precisa. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma amiga que fala terapia do joelhaço. É o que? Da joelhada? É essa terapia quando você fala de choque ou que, Tá. né, mas não, a minha, Cotovelada. o meu Não. trabalho não é do joelhaço, é com muito carinho, muita amorosidade. Sim, porque muitas vezes, né, Ale, não sei se faz sentido, mas muitas vezes é uma criança que tá educando outra criança, né? Olha só essa pegada. Foi muito boa, não foi essa sacada? Opa! E quantas vezes a gente não se pega numa situação com o filho e fala, opa, escuta aqui, onde eu tô aqui? Que lugar é esse, né? Uhum. Tô assim, quase brigando como um irmão, Aham. né? Disputando alguma coisa que nem eu sei direito. Deixa eu Olha. entender a minha reação, que tá esquisita, Né? tá exagerada. Então, gente, vamos olhar para nós mesmos. Que bom que tem esses programas como esse, Criatua. Eu tinha anotado aqui, minha gente. Tem projetocriatua.com.br e @Projeto Criatua no Instagram. Isso. E você pode entrar lá por aquele QR Code que a gente já colocou lá atrás e ter acesso. Isso é tão importante. Isso faz todo sentido para a sociedade. É o futuro da nossa sociedade. São as famílias hoje, como as famílias, as crianças estão sendo criadas. Sim, sim. A família é o alicerce primordial, né? Eu acho que é esse lugarzinho que pode ser seguro. Que a gente sempre pode voltar, os filhos podem bater asas como os meus que estão batendo, mas se eles sentem, né, que é um lugar Seguro. seguro. Eu lembro uma vez assisti uma palestra na educação infantil, que meus filhos estudavam, e o palestrante falou assim, a casa tem que ser um lugar gostoso da gente estar, né? A família, a nossa casa tem que ser um lugar onde os filhos queiram voltar, queiram estar, se sintam bem, se sintam acolhidos. Então, É isso aí. Então, se isso não... cuidar das famílias. Cuidar das famílias. Se não está acontecendo, gente, isso é muito comum. A gente tem pessoas como a Alessandra que ajudam, que apoiam essa comunicação, esse relacionamento dentro das famílias. Porque, com certeza, não é só os filhos que vão sair melhores. Sou eu e você como pais, né? Mães, e nós vamos sair melhores, né? Todo esse sistema vai sair melhor de um projeto como esse. Então, muito obrigada, Ale. Eu que agradeço. Muito gostosa a nossa conversa aqui. Prazer ter vindo conversar com você. Obrigada, querida. Gente, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal também, que a gente tem toda semana um vídeo novo, então você pode se inscrever. Comenta aí embaixo se você acha que concordou com a gente, se você não concordou também, tudo bem, gente, não tem problema. Pode escrever aqui embaixo e é isso, a gente fica por aqui e até o próximo Pode Ser Humano. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.